Gênesis capítulo 29. Jacó seguiu viagem em direção ao povo do Oriente e chegou a um poço situado numa área aberta. 3 rebanhos de ovelhas se aglomeravam à volta dele. Era daquele poço que os rebanhos bebiam, e ele estava coberto por uma pedra muito grande. Depois que todos os rebanhos chegavam, os pastores rolavam a pedra e davam água para as ovelhas. Em seguida, rolavam a pedra de volta para cobrir o poço. Jacó perguntou aos pastores: Amigos, de onde vocês são? Eles responderam: Somos de Harã. Vocês conhecem Labão, filho de Naor? Indagou Jacó. Sim, conhecemos. Jacó continuou perguntando: Ele está bem? Eles responderam: Sim, muito bem. E ali está chegando Raquel, filha dele, trazendo o rebanho. Jacó disse: Ainda vai demorar para escurecer. Acho que ainda não está na hora de recolher as ovelhas, está? Deem água para os rebanhos e levem as ovelhas de volta ao pasto. Eles disseram: Não podemos fazer isso. Temos de esperar até que todos os pastores cheguem aqui. É preciso muita gente para rolar a pedra do poço. Só depois é que os rebanhos podem beber. Enquanto Jacó conversava com eles, Raquel chegou com o rebanho do pai. Ela era pastora. Assim que viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, chegando com as ovelhas do seu tio Labão, Jacó rolou sozinho a pedra da boca do poço e deu água às ovelhas. Em seguida beijou Raquel e se derramou em lágrimas. Contou à moça que era parente do pai dela, filho de Rebeca. Ela correu e contou tudo ao pai. Quando soube da novidade, Jacó, filho de sua irmã, estava na cidade. Labão correu ao encontro dele, abraçou-o, beijou e o levou para casa. Já acomodado, Jacó fez a Labão um relato completo da viagem. Labão reconheceu: Você é meu parente, sangue do meu sangue. Depois de um mês que Jacó estava com ele, Labão propôs: Você é meu sobrinho, por isso não deve ficar trabalhando de graça. Diga-me quanto quer receber. Quanto seria justo? Labão tinha 2 filhas. Lia era a mais velha e Raquel a caçula. Lia tinha belos olhos, mas Raquel era de uma beleza impressionante. E Jacó amava Raquel. Jacó respondeu: Trabalharei para você durante 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão gostou da ideia. Combinado. É muito melhor que eu dê a você que mais tarde ter de concordar em que ela se case com alguém de fora. Fique aqui comigo. Assim, Jacó trabalhou 7 anos em troca de Raquel, mas para ele pareceram poucos dias porque a amava muito. No prazo acertado, Jacó disse a Labão: Agora quero minha esposa. Já cumpri minha parte do acordo. Estou pronto para consumar o meu casamento. Labão convidou toda a população local e deu uma grande festa. Mas quando chegou a noite, foi Lia quem ele conduziu ao leito nupcial e Jacó deitou-se com ela. Labão deu a Lia uma escrava chamada Zilpa para que a servisse. Quando o dia clareou, lá estava Lia no leito nupcial. Jacó foi tomar satisfações com Labão. Por que você me fez isso? Não trabalhei todo esse tempo em troca da mão de Raquel? Por que você me trapaceou? Labão respondeu: Não é assim que costumamos fazer aqui. Não damos a filha mais nova em casamento antes da mais velha. Aproveite sua semana de lua de mel
e darei a você também a outra, mas isso custará mais 7 anos de trabalho. Jacó concordou. Ao completar a semana de lua de mel, Labão entregou Raquel a ele e deu a Raquel uma escrava chamada Bila para que a servisse. Jacó deitou-se com Raquel e ele amava a Raquel mais que a Lia. Por causa dela, trabalhou mais 7 anos para Labão. Quando o Eterno viu que Lia era menos amada, fez dela uma mulher fértil enquanto Raquel era estéril. Lia engravidou e teve um filho, deu a ele o nome de Ruben. Veja, é um menino. E disse, sem dúvida é um sinal de que o Eterno olhou para a minha desgraça, um sinal de que agora meu marido há de me amar. Ela engravidou outra vez, teve outro menino e disse, o Eterno soube que eu era menos amada e me deu este filho também. E deu a ele o nome de Simeão. O Eterno ouviu. Depois disso, engravidou mais uma vez, outro menino, e disse, quem sabe agora meu marido se afeiçoará a mim. Já lhe dei 3 filhos. Por isso deu a ele o nome de Levi, afeição. Tempos depois, engravidou do 4º filho e disse, desta vez louvarei o Eterno, e deu ao menino o nome de Judá. Louvado seja o Eterno. E não teve mais filhos. Gênesis capítulo 30. Quando Raquel se deu conta de que não conseguia dar filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e foi reclamar com Jacó. Dê-me filhos, senão morrerei. Jacó ficou irritado com Raquel e retrucou. Por acaso sou Deus? Sou eu que não te dou filhos? Raquel respondeu, aqui está Bila, minha escrava, deite-se com ela, que ela me substitua e que eu tenha filho por meio dela. Pelo menos assim vou constituir família. E deu Bila por esposa a Jacó. Ele se deitou com ela e Bila engravidou, dando um filho a Jacó. Raquel disse, Deus está do meu lado e me fez justiça. Ele me ouviu e deu-me um filho, e deu a ele o nome de Dan, justiça. Bila, serva de Raquel, engravidou de novo e deu o 2º filho a Jacó. Raquel disse, fui para uma luta de tudo ou nada com minha irmã e venci. E deu a ele o nome de Naphtali, luta. Quando Lia percebeu que não procriava mais, deu sua escrava Zilpa como esposa a Jacó, e Zilpa teve um filho dele. Lia disse, que sorte! E deu ao menino o nome de Gade, afortunado. Quando Zilpa, serva de Lia, teve o 2º filho com Jacó, Lia exclamou, que dia feliz! As mulheres me darão os parabéns pela minha felicidade. E deu a esse filho o nome de Azer, feliz. Certo dia, durante a colheita do trigo, Ruben achou algumas mandrágoras no campo e levou-as para casa, como presente para Lia. E Raquel perguntou a Lia, posso ficar com algumas das mandrágoras que seu filho trouxe? Mas Lia retrucou, será que não basta você ter roubado meu marido? Agora quer também as mandrágoras do meu filho? Raquel respondeu, tudo bem, vou deixar que ele se deite com você esta noite em troca das mandrágoras que seu filho trouxe. Quando Jacó voltou do campo e chegou em casa à noite, Lia foi ao seu encontro. Deite-se comigo esta noite. Troquei as mandrágoras de meu filho por uma noite com você. Então, ele se deitou com ela naquela noite, e Deus ouviu a oração de Lia. Ela engravidou e teve o seu 5º filho com Jacó. Lia disse,
Deus me recompensou por eu ter dado minha escrava ao meu marido. E deu a ele o nome de Issacar, permutado. Lia engravidou mais uma vez e teve seu sexto filho com Jacó, dizendo: Deus me deu um presente maravilhoso. Desta vez meu marido até me dará presentes. Afinal, já lhe dei 6 filhos. E deu ao menino o nome de Zebulon, honra. Por último teve uma menina e deu a ela o nome de Diná. Mas Deus também se lembrou de Raquel, ouviu a oração dela e permitiu que ela engravidasse. Ela teve um menino e disse: Deus pôs um fim à minha humilhação e deu a ele o nome de José, acréscimo, orando que o Eterno me dê ainda outro filho. Depois que Raquel teve José, Jacó falou a Labão: Permita que eu regresse para a minha terra. Quero minhas esposas, porque trabalhei por elas, e meus filhos. Você é testemunha de como trabalhei duro para você. E Labão disse: Eu prefiro você aqui. Consultei o Eterno e fiquei sabendo que ele tem me abençoado por sua causa. E continuou: Por isso diga quanto quer de salário e eu pagarei. Jacó respondeu: Você bem sabe quanto meu trabalho tem significado e como seus rebanhos aumentaram sob meus cuidados. O rebanho minúsculo que você tinha quando cheguei, hoje é bem grande. Tudo que fiz trouxe bênção para você. Será que não chegou a hora de eu fazer alguma coisa pela minha família? Quanto devo a você? Perguntou Labão. Jacó disse: Você não me deve nada, mas tenho uma sugestão. Voltarei a pastorear e cuidar de seus rebanhos. Vou passar todo o seu rebanho hoje e separar todas as ovelhas malhadas ou manchadas, todos os cordeiros de cor escura e todos os cabritos manchados ou malhados. Eles serão meu pagamento. Assim, não haverá nenhuma desconfiança na hora de calcular meu pagamento. Se você encontrar algum cabrito que não seja manchado ou malhado, ou alguma ovelha que não seja preta, saberá que eu os roubei. Labão concordou. Parece justo. Combinado então. Mas naquele mesmo dia, Labão tirou todos os bodes manchados e listrados, e todas as cabras manchadas e malhadas, todo animal que tivesse mesmo uma única pinta branca, e também as ovelhas pretas, e os pôs ao cuidado dos filhos, longe de Jacó, numa distância equivalente a 3 dias de viagem. Enquanto isso, Jacó continuava a pastorear o que havia restado do rebanho de Labão. Mas Jacó tinha um plano. Arrancou galhos de álamo, amendoeira e plátano e retirou a casca, criando o efeito de listras brancas. Ele prendeu os galhos descascados diante do bebedouro usado pelos rebanhos. Na época do acasalamento, os animais vinham beber e acasalavam em frente aos galhos listrados. Como resultado, os filhotes que nasciam eram listrados, malhados ou manchados. Jacó posicionava as ovelhas diante dos animais escuros de Labão. Dessa maneira, ele separou rebanhos diferentes para si, sem os misturar com os de Labão. Quando os animais fortes estavam na época de acasalamento, Jacó colocava os galhos no bebedouro à vista deles, para que acasalassem diante dos galhos. Mas não colocava os galhos diante dos animais fracos. Dessa maneira, os animais fracos ficavam para Labão e os mais fortes para Jacó. Assim, o homem ia ficando cada vez mais rico, possuindo rebanhos enormes e muitos empregados, além de camelos e jumentos.